Bom, para mim é muito desafiador estar aqui com essa responsabilidade de passar a palavra do Senhor para a igreja dele, né? Mas ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, para mim também é um privilégio. Então eu estou feliz, estou desafiada, mas estou feliz e grata a Deus por isso. E a Mirelle leu para a gente aqui parte, né, de um discurso de Jesus, a parábola do joio e do trigo. E essa parábola, ela está inserida num capítulo em que Jesus conta uma série de parábolas, né? Jesus tira um tempo ali para contar essas parábolas sobre o reino de Deus. E a parábola, ela é uma história ilustrativa, né? A ideia é contar uma história em que você pega elementos assim, do contexto, né? Da vida mesmo, comum às pessoas, para poder ilustrar alguma verdade, né? Então Jesus estava pegando elementos da vida do pessoal. Então direto ele está falando ali, aqui ele falou de plantação, né, de semeadura, direto ele dá um exemplo, pega uma árvore, um fruto, fala de pesca. Então, para explicar o que era o reino de Deus, ele começa várias parábolas falando, o reino de Deus se parece com, ele se assemelha a. Então, para fazer isso, ele pega coisas do cotidiano. Então ele vai lá e fala, parece com uma plantação, parece com uma árvore que cresce, parece com uma semente, parece com uma dona de casa. Ele vai introduzindo essas cenas, né, do cotidiano para facilitar que aquelas pessoas conseguissem associar. Então ele está falando de verdades eternas, profundas, transcendentes, através de elementos do cotidiano. Então já de cara a gente vê que o reino de Deus, ele se parece com a vida cotidiana, de cara. É com isso que ele se parece. Esse capítulo 13, depois os irmãos podem ler, ele é estruturado de forma que Jesus começa falando para a multidão, depois ele vai para casa com os discípulos e aí ele começa a falar somente para os discípulos, né? E aí no começo do capítulo, lá no verso 10, os discípulos perguntam para Jesus, mas por que você está falando para a multidão por meio de parábolas, né? Contando essas histórias para o pessoal? E aí Jesus fala com os discípulos, olha, para as multidões não foi dado conhecer o mistério do reino, mas para vocês foi. E é muito curioso que, assim, para mim, pelo menos, é muito interessante isso, que às vezes os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando, né? Então ele estava falando, para as multidões, elas não vão entender os mistérios do reino, mas vocês vão. E às vezes os discípulos não entendiam nem as parábolas que eram para as multidões, né? Então isso é muito curioso. Eles não entendiam às vezes nem as ações de Cristo, eles ficavam confusos. Então eles viam lá Jesus interagindo com as pessoas, conversando, Jesus fazendo as ações, às vezes curando fora de horário, né? Umas coisas assim. E aí eles começavam a conversar entre eles, o que Jesus está fazendo? Não estou entendendo. E aí um corajoso ia lá e perguntava às vezes. E eu também acho muito engraçado que às vezes Jesus parecia que ficava indignado com eles, né? Pera, vocês não entenderam até agora o que eu estou fazendo? Vocês não entenderam por que eu fiz isso, né? Era sempre engraçado ver essa interação de Cristo com os discípulos. E aí no verso 36 do capítulo 3 acontece isso, né? Jesus fez o discurso dele para a multidão, falou ali do reino, e aí ele se despediu da multidão e foi para casa. E assim que foi para casa, os discípulos se aproximaram dele e falaram aqui, Jesus, a gente não entendeu muito bem aquela parábola do joio e do trigo. Você explica para a gente? E aí novamente eu retomo o que aconteceu no verso 10. Jesus falou, para vocês foi dado conhecer o mistério do reino, para as multidões não. Mas eles não tinham entendido nem a parábola que era para as multidões. E aí nisso a gente começa a ver umas diferenciações, né, entre os discípulos e a multidão. Tinha que ter uma diferença. E qual que era a diferença? A diferença é que a multidão, Jesus sentou ali na beira do mar, a galera foi se juntando, falou, vamos lá ver Jesus falar, né? Ele fala umas coisas interessantes, ele faz uns milagres, assim, é bem da hora, vamos lá ver ele. Então a multidão tinha contato com as palestras de Jesus, a multidão tinha contato com os milagres de Jesus. Mas os discípulos, além deles verem esse ministério público, né, e visível, eles voltavam com Jesus para casa. Então aí já começa uma diferenciação, né, do que é um discípulo de Cristo, o que é uma pessoa que está compondo ali uma multidão que ouve Jesus falar. Eles voltam com Jesus para casa. Então, quando eles voltam para casa, nesse contexto de intimidade, nesse contexto mais reservado, aí eles já falam, Jesus, a gente não entendeu aquilo que o Senhor falou, você pode explicar para a gente? Então, já de cara, naquele momento aqui, a gente está vendo qual que é a principal diferença dos discípulos para a multidão.
é o relacionamento íntimo que eles tinham com Cristo. Então, já de cara, a gente vê que o reino de Deus, ele também se parece com o relacionamento. Só que não é qualquer relacionamento, né? A gente tem vários níveis de relacionamento, vários tipos de relação com as pessoas. Mas quando a gente fala que o reino de Deus, ele se parece com o relacionamento, a gente está falando de um relacionamento de dentro de casa. Um relacionamento íntimo. Então, aquele relacionamento que a gente acorda com a pessoa, a gente dorme com a pessoa, a gente come com a pessoa, a gente compartilha momentos alegres, tristes e um relacionamento onde nós vivemos o nosso melhor e o nosso pior. Então, o reino de Deus se parece com esse relacionamento íntimo. E é nesse relacionamento que os discípulos vão conhecendo mais sobre o mistério do reino, porque eles não apenas podem perguntar aquilo que eles não entenderam, Jesus pode explicar melhor o que ele estava querendo dizer, como também nesse relacionamento eles conseguem ver o Cristo sendo gente, o Deus encarnado, sendo pessoa, e ali eles aprendem. E aquilo que o nosso pastor Jaime sempre fala, que a gente não é só um cérebro, Calito. Então não basta apenas ver os milagres, apenas ver as palestras. Nossa, deixa eu tentar desvendar aqui o que Jesus quis dizer nessa parábola. É mais do que isso, né? É uma convivência, é um relacionamento e ele é íntimo. Então aqui já de cara a gente entende que o reino de Deus, ele é vivido na vida cotidiana, ele é vivido no chão da terra, né? Então nessas parábolas todas em que Jesus está explicando o que é o reino, ele sempre fala sobre terra, sobre semente, sobre algo que está fincado. Então o reino de Deus, ele se parece com algo que está na terra, ele se parece com algo que é cotidiano, com algo que é vivido no dia a dia, com relacionamentos que a gente tem. E aí os discípulos vão compreendendo isso. E essa é a principal diferença aí dos discípulos para a multidão. Essa que é a participação dos discípulos, pelo menos naquele momento, no reino de Deus. Ela é marcada por esse relacionamento profundo e não apenas de proximidade, mas de persistência também. Porque envolve muita coragem você dizer, assumir que não entendeu uma coisa. Ele tinha acabado de falar, olha, para vocês eu falo porque vocês vão conhecer o mistério. E eles não. Aí eles chegam, não, a gente também não entendeu, Jesus. Explica pra gente. Envolve uma humildade, envolve persistência. E a gente vê várias vezes eles batendo cabeça, quebrando cabeça. Jesus, não, vocês não entenderam, deixa eu explicar de novo, deixa eu explicar novamente. Não, quando o Consolador vier, ele vai lembrar, vocês vão entender melhor ainda, né? Então essa persistência também é muito característica do que é, né, o reino de Deus, esse relacionamento. E aí essa parábola do joio e do trigo, ela foi contada para ilustrar o que é esse reino. E ela não está sozinha nisso. Jesus conta várias parábolas, inclusive no Evangelho de Mateus, e em várias delas ele menciona o juízo final, né? Que quando ele fala desse momento da colheita, da separação, Jesus conta várias histórias em que ele fala desse juízo final, dessa era por vir, onde vai ser separado aquilo que é de Deus e aquilo que é das trevas. E aí lá em Mateus 25, por exemplo, já no final do ministério de Jesus, né, ele já está próximo da sua morte, ele também conta várias outras parábolas assim, também com esse caráter de juízo final. Ele conta a parábola das 10 virgens, que tinha 10 virgens, aí 5 tinham azeite, 5 não tinham. E aí as 5 que não tinham azeite saíram para comprar, nisso o noivo chegou, chamou as que tinham azeite para o banquete, elas foram convidadas e aquelas que não tinham azeite ficaram de fora. Então tem separação, uns vão entrar, outros não. Ele também conta a parábola dos talentos, né, dos servos, em que 3 servos receberam os talentos, 2 deles multiplicaram, um enterrou, aqueles que multiplicaram entraram no gozo do Senhor e aquele que não multiplicou, ele ficou de fora, ele foi lançado, novamente houve uma separação. E no final do capítulo 25, Jesus diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele vai separar bodes das ovelhas. Então, em várias parábolas, né? Inclusive aqui no capítulo 13, Jesus está falando desse momento crítico, né? Que vai ter separação, as coisas não vão continuar como estão, e as pessoas vão ser divididas, né? Entre quem está de um lado ou de outro. E aí a notícia pode ser ótima e pode ser péssima, vai depender muito assim, de que lado que você vai estar. E quando a gente ouve esse tipo de história, em que as pessoas estão sendo separadas, eu acho que é natural que seja provocado em nós um posicionamento, né? Você está ouvindo ali a história, você está no mundo, o mundo vai ser dividido em 2, de que lado que você vai estar, né? É natural que a gente se posicione, e isso não é confortável,
porque isso pode ser muito confrontador. E às vezes, para escapar um pouco desse desconforto que é gerado, a gente pode querer posicionar os outros, né? Tipo, eu já assumo que eu tô, né, do lado certo, e aí, não, mas e fulano, não sei não, viu? Não, se ele não consertar, se ele não vê o caminho dele, eu não sei o que vai acontecer com ele. Então, essa temática do juízo final, ela é muito provocadora, ela é desconfortável e ela nos leva a nos posicionar de alguma forma. E aqui no Evangelho de Mateus a gente vê várias parábolas assim. E aí nos versos 36 e 43 do capítulo 13, Jesus dá as chaves para a interpretação dessa parábola, depois que os discípulos perguntam para ele, nossa, explica para a gente, que a gente não entendeu muito bem não. Ele vai lá e dá as chaves. Ele fala que o que semeia a semente é o Filho do Homem. Então Jesus está falando da própria missão dele aqui na terra, né, que envolve plantar os seus filhos no mundo, no seu mundo, porque ele fala que o campo é do semeador, e ele fala que o campo é o mundo, então o mundo é dele. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, que são aqueles que causam tropeço, que praticam o mal e vivem na ilegalidade. Então esses filhos do maligno são comparados a essa planta que é o joio, que é uma planta muito parecida com o trigo. Ela é tão parecida com o trigo que na fase de crescimento é muito difícil você distinguir, né, o que é joio e o que é trigo. E no caso dessa parábola, além da planta joio ser muito parecida com a planta trigo, ao que tudo indica, o semeador semeou a boa semente e logo em seguida o inimigo foi lá e semeou o joio. Então provavelmente as raízes dessas plantas estão entrelaçadas. Então não apenas o joio se parece muito com o trigo, mas mesmo que você consiga distinguir o joio, se você tentar tirar, tem o risco de você tirar junto a raiz do trigo. Então assim, treta. E aí nos versos 28, 29 e 30, vou até ler aqui de novo. Os servos do dono da plantação perceberam, né, que tinha alguma coisa errada, que tinha uma intrusão ali. E aí eles propuseram, Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Essa postura dos servos de perceber o mal ali e querer tirar, essa é uma postura muito zelosa da parte deles, né, que eles ficaram preocupados com a saúde da plantação do dono. Só que é uma postura zelosa e de boas intenções, mas é uma postura apressada. E aí no verso 29 e 30, o dono da semeadura, ele surpreende, porque ele fala assim, não arranquem o joio, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros, primeiro juntai o joio e amarrai-o em feixes, a ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então a resposta do dono do campo é surpreendente. É uma resposta que não é apressada, ele poderia estar desesperado, né? Doido para encerrar esse capítulo em que a maldade do inimigo entrou na sua plantação, entrou no seu campo, está avacalhando as coisas, avacalhando seus propósitos, né, e projetos. Mas não, a resposta que ele dá para os seus servos é marcada de paciência, né? E isso é muito, muito marcante. Não arranquem o joio agora, não arranquem, porque se vocês arrancarem, vocês podem arrancar também trigo. E quando o semeador diz isso, ele está falando o seguinte, olha, eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu plantei. Eu não estou disposto a abrir mão de nenhum grão dos que eu plantei. Eu fui lá, plantei com todo carinho, com todo amor, esse é o meu campo, e a ação do meu inimigo não vai me apressar e não vai alterar os meus propósitos. Eu vou seguir com o meu plano. Isso não vai me atrapalhar. Então, aqui também a gente percebe que essa situação, né, de uma intrusão, uma intervenção maligna, não perturba esse semeador. Ele tem total confiança de que aquilo que ele plantou vai germinar, vai dar frutos e na hora correta isso há de ser separado. Então, o reino de Deus ele também se parece com o ciclo de uma plantação, né? O reino de Deus ele entra nesse mundo sujeito ao tempo e ele também se submete a esse tempo. Ele também vai passar por tempo, né? E por ciclos e por fases. E aí quando a gente atenta para esse diálogo, né, entre os servos do dono e o dono, essa parábola que a princípio é muito sombria, né? Essas parábolas todas de juízo final são muito sombrias. Não é confortável, gente. Assim, pra mim não é não, sabe? Eu não fico muito, nossa, que delícia, né, ler isso aqui, que gostoso pensar sobre isso. Não, pelo menos eu não.
E aí essa parábola que antes ela tinha essa exclusividade, né, de significação sobre o juízo final, ela começa a ter um outro contorno, né? Ela começa a deixar de significar exclusivamente uma parábola sobre o final dos tempos e começa a assumir também um caráter de algo que fala do entre. Então ela não fala só do final, ela fala do entre. O que eu quero dizer com entre? Toda vez que a gente está usando uma ilustração e que a gente fala de plantio, de semeadura, a gente divide em dois períodos, dois momentos, né? Um momento é o que a semente é semeada e o outro momento é o que haverá a colheita. Só que entre a semeadura e entre a colheita tem um período de tempo, onde, né, todo o processo da natureza e de, enfim, o fruto vir, né, vai acontecer. Então, essa parábola, se a gente for olhar, ela está falando muito desse período. Período de espera e de paciência, que é quando os frutos ainda estão sendo gerados, mais do que falar apenas sobre o final dos tempos. E é importante a gente ver isso, poxa, então ela está falando desse tempo de espera, e a gente está vendo que a postura do dono do campo é uma postura de paciência, né? Ele não está desesperado para ver os resultados, ele sabe que as coisas vão ter o seu próprio tempo e o seu próprio processo, então ela foca nisso. E quando a gente fala em reino de Deus, tem tudo a ver com essa parábola, por quê? Em vários momentos Jesus fala que o reino dos céus já está entre nós, várias vezes ele fala, não, aquele que me conhece já tem a vida eterna. Jesus demonstra nas suas falas que o reino de Deus já está entre nós, mas ao mesmo tempo toda a palavra de Deus nos mostra que o reino ainda não chegou. Então o reino já chegou, mas ele ainda não está todo aqui, né? A gente não vive toda a plenitude. E quando tem até uma outra parábola que eu não vou entrar muito nela, que é a parábola da semente. Ela fala que o reino de Deus é como uma semente que é plantada e ele vai crescer a seu próprio tempo e vai se tornar uma árvore gigantesca, né? Então, quando a gente fala de espera, quando a gente fala de paciência, quando a gente fala desse reino que já está aqui, mas ainda não está, a gente está falando de um reino que começa a operar numa escala muito pequena, na escala de uma semente. Então, a gente está vivendo justamente essa escala pequena, que é essa escala da semente. A gente está conhecendo a Cristo, a gente está sendo transformado pelo Espírito, nós recebemos o Espírito, inclusive, como garantia dessa vida, né? Ele é o penhor dessa esperança que nós temos de que o nosso corpo corruptível será redimido, e a gente vive aqui nessa terra dessa forma, com essa esperança. A gente tem que administrar essas informações, né? Então nós somos caídos, mas nós fomos regenerados e a gente experimenta milagres, a gente experimenta uma vida que é eterna, mas ao mesmo tempo nesse corpo corruptível, e às vezes a gente tem que ficar assimilando isso. Nossa, eu estou doente, eu estou ansioso, eu não estou bem, mas eu ainda tenho a vida eterna, e essa vida eterna que me faz ansiar por esse momento de redenção completa do mundo, né? Então, essa escala pequena em que o reino opera, a gente vivencia ela. E esse é um mistério do reino. Esse é um mistério que nós vivemos. Pessoas assim, comuns como nós, que vivem a vida que nós vivemos, extremamente comum, cotidiano, nos relacionando com Deus, sendo transformados nessa intimidade e vivendo esse tempo, vivendo essa espera, vivendo essa paciência. Porque eu não sei se ficou claro, mas eu vou falar. Esse tempo que é da espera, né, é o tempo que a gente está vivendo na parábola do joio e do trigo. Nós fomos semeados aqui na terra como filhos do reino, e nós estamos justamente nesse período do entre, nesse período de espera, aguardando por quando o reino vai vir com essa colheita. Então, esse é o mistério do reino. A gente vive esse mistério de viver o reino ainda em pequena escala. E aí, voltando aqui para os versos 28 e 29, eu gosto muito de ficar imaginando as coisas, né? Então eu fico imaginando, os servos viram lá que tinha joio e trigo, e aí eles, nossa cara, o inimigo entrou aqui, ele já fez, né, plantou a semente dele, não, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu fico imaginando que eles devem ter ficado encucados com aquilo, porque eles queriam tirar aquele joio, eles estavam incomodados com aquele joio. E aí o dono falou, não vai tirar não. Então eu fico imaginando eles passando ali
na plantação, olhando assim, ó, tem joio. E às vezes até com medo, né? Nossa, pode ser que o inimigo faça mais alguma coisa. Ele viu que isso aqui essa ação dele não perturbou o dom, ele pode fazer mais alguma coisa. Então eu imagino que aquilo pode ter dado meio que uma paranoia nele, sabe? Assim, ficar cismado, ficar atento. Porque quando a gente sabe que tem um mal agindo, a gente fica em alerta. A gente fica atento, querendo identificar os sinais. Dispara uma ansiedade na gente, né? E a ansiedade, ela existe para isso mesmo, para a gente verificar se tem perigo. Então eu imagino que os servos ficaram em estado de alerta e talvez preocupados assim, com qual seria a próxima ação, né? E eles não são autorizados a retirar, mas eles ficam com aquilo. Tem coisa ruim aqui, né? Tem a presença do mal. E a presença do mal, ela por si só, ela traz essa confusão. Só da gente saber que o mal existe, a gente já fica encucado, né? Imagina se eu conto aqui para vocês que entrou alguém aqui que é das trincheiras do inimigo, tem um espião aqui. Todo mundo vai ficar meio assim, meio desconfiado. Aí eu vou querer identificar os sinais, né? Nossa, fulano fez assim, será que é ele? Isso aqui é só como se fosse uma dinâmica, né? Encontre o inimigo. Encontre o inimigo. Aí todo mundo ia ficar meio assim, meio cismado, né? Encontrem. Então todo mundo ia ficar meio desconfiado, ia buscar os sinais. O pessoal podia fazer com chave, né? Então, tipo aqui, acho que aqui só tem os filhos do rei. Vão tentar identificar pra gente tentar exterminar logo e tirar logo para aqui ficar tudo lindo, né? Só os filhos do rei. Então, a presença do mal, ela só da gente saber que ela existe, ela já ativa em nós esse senso de proteção, né? E vai quebrando um pouco a empatia, vai quebrando o senso de comunidade, nos tornando um pouco mais autocentrados também, né? E nós estamos no mundo cientes da presença maligna no mundo. E a igreja, ela está no mundo, né? Então ela não está livre dessa influência. E pode ser que a igreja sofra também com a presença do maligno e dos representantes do maligno. Então a gente ainda consegue ver essa influência, a gente coexiste com essa presença maligna e ainda não é hora. Cristo fala, ainda não é hora de que vocês sejam separados. E aí, pensando nessa realidade que nós estamos, nessa realidade da paciência, da esperança, da coexistência, em que nós crescemos às vezes junto com o joio, eu me lembrei de um livro, que inclusive tem aqui na biblioteca, que é o Carta de um Diabo e Seu Aprendiz. E aí, só para falar rapidinho, né, do que se trata o livro, basicamente, inclusive é um livro bem provocador, às vezes polêmico, mas enfim, é um livro em que o Império das Trevas está traçando estratégias para avacalhar o reino de Deus. É isso. Então a gente vê cartas, né, de um diabo para o outro, para falar, não, vamos traçar uns planos aqui para avacalhar o avanço do reino de Deus, né? E é muito interessante porque essa descrição que eu dei agora, nossa, o Império das Trevas está se reunindo para atacar o reino de Deus. Aí você já imagina um exército, você já imagina uma coisa gigantesca. Só que é muito interessante que chega a ser um pouco frustrante, talvez, o nível de banalidade das estratégias do inimigo. São coisas muito do cotidiano, são coisas muito pequenininhas da vida, né? E aí tem a carta 2, é uma das que eu mais gosto. E nessa carta 2, o diabão lá está lá discutindo com o diabinho. E ele fala, olha, já que infelizmente o rapaz converteu, não era nem para ele ter convertido, mas já que ele converteu, vamos usar uma estratégia, que é de impedir ele de ir para a igreja. Então assim, quando a gente fala, nossa, o Império das Trevas está atacando, é uma coisa muito pequenininha, tipo, não deixa ele ir na igreja não, porque hoje o cara vai pregar um sermão que vai confrontar muito ele. E se ele ouvir esse sermão, ele vai ser levado a questionar um pecado que ele está cometendo, isso vai trazer transformação para a vida dele, e já era. Aí ele vai estar ainda mais próximo do reino de Deus. E aí esse rapaz, né, que está sendo alvo dessa intervenção maligna, tadinho, ele é recém-convertido, e aí o começo da estratégia do inimigo é de esvaziar o significado das coisas. Então ele vai falando, olha, ele vai chegar na igreja, mas eu quero que você não deixe ele perceber que aquele prédio, na verdade, reúne a igreja de Cristo. Eu não quero que ele perceba o impacto, por exemplo, da liturgia, que ele fala, ele vai chegar lá na igreja, vai ter o dono da mercearia, que ele compra as coisas, eles vão dar um livrinho para ele cheio de uma liturgia que às vezes o pessoal nem entende, vai ter umas músicas, às vezes de mau gosto, ele fala isso, olha que absurdo, né? As músicas de mau gosto, então assim, leve-o a esvaziar o significado disso, né? A gente para ele não entender que tudo aquilo ele está se comunicando com uma verdade eterna.
Então essa é a primeira estratégia, deixa ele ser esvaziado disso, ele não entender para que aquela liturgia, ele não associar que aquela igreja ali faz parte da igreja de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. E aí a estratégia só vai descendo a um nível cada vez mais baixo, porque aí esse diabão fala com o diabinho, não deixa que ele perceba, que ele associe que aquelas pessoas que ele está vendo são corpo. Então ele vai chegar lá, ele vai ver o dono da mercearia que ele compra, ele vai chegar lá, ele vai ver a vizinha dele no louvor. Então assim, para o reino de Deus é isso aqui? São essas pessoas que estão no reino, né? Isso é tão básico, parece tão pequeno, né? É isso que é o reino, essas são as pessoas. E ele vai lembrar que a vizinha dele às vezes, sei lá, dá uns gritos estranhos, ela às vezes para o carro errado, para na garagem dos outros, né? Poxa, sério, ela está no reino, e o reino de Deus tem essas pessoas, né? Então a estratégia do inimigo é ir esvaziando os significados e fazendo ele questionar e jamais conseguir associar aquelas faces que ele vê no culto com faces que deveriam estar no reino de Deus. Então ele vai criando uma distância entre o que deveria ser o reino, o que deveria ser frequentadores do reino, com frequentadores da igreja. Vai separando, vai cortando. E aí a estratégia vai ficando cada vez mais, vai descendo cada vez mais. Porque aí, além disso, ele começa a olhar, tá, e aí se a irmã do louvor pode ser que ela desafine, né? Pode ser que o irmão erre a nota. Aí ele vai começar a observar esses detalhes. Isso é muito bobinho, né? Esses detalhes, desafinou, não gostei da roupa, fulano é meio estranho, né? Não cumprimenta a gente direito. E aí vai descendo para níveis mais profundos. À medida que ele vai frequentando aquela comunidade, ele vai percebendo falhas naquela comunidade e pode ser até que ele perceba erros daquelas pessoas, pecados. Pode ser que ele se decepcione com aquelas pessoas. Então a estratégia ela vai desde uma coisa muito pequenininha, bobinha, tipo a voz da irmã esganiçou no louvor, até algo mais severo, tipo, nossa, meu irmão pecou contra mim. E aí ele fala, olha, a partir dessa decepção, você vai fazendo com que ele não queira pertencer, não queira participar desse reino, que é habitado por esse tipo de gente, por essas pessoas, né? E estar na igreja é justamente isso. É conviver. É ter que se esbarrar, né, no meu irmão o tempo todo. E aí são pessoas de natureza caída, que estão sendo regeneradas, que, estão sendo trabalhadas, mas assim, são pessoas de natureza caída que estão tentando aprender a ser gente. Se você pensar, uma ideia muito louca, né? Reunir esse tanto de gente aqui. Assim. Ideia doida, né? Como que dá certo, né? Não é possível, né? Então tem eu aqui, estou travando minhas próprias batalhas, o Senhor está tirando a sombra do meu coração, o Senhor está me ensinando a viver no reino, e aí do meu lado tem o meu irmão que também está aprendendo isso. E às vezes as questões do meu irmão vão se esbarrar nas minhas questões. E o que eu estou tentando aprender a viver, o meu irmão também está, às vezes vai dar um choque, vai dar uma tensão. E aí esses momentos em que tem essa tensão, eles são marcantes, mas eles podem ser marcantes porque eles podem trazer assim, uma ação miraculosa do Espírito Santo, em que assim, nossa, eu vou responder ao meu irmão de uma maneira que talvez eu não agiria, ou então meu irmão vai me ensinar através da vida dele, e às vezes o Espírito Santo vai agir nessa tensão. Mas pode ser também que essas tensões que a gente experimenta aqui em comunidade, elas deem ações pecaminosas. Pode ser que na minha reação eu peque contra o meu irmão, pode ser que na minha ação mesmo eu peque contra o meu irmão. E aí são essas ações, aqui eu estou falando de um nível muito pequeno, mas a gente pode pensar num nível gigantesco também, no nível da igreja, do Brasil, igreja, do mundo, enfim. E aí pode ser que quando eu vejo essas ações que eu não concordo, que eu não gosto, ou que realmente são pecaminosas, são mal influenciadas, eu posso começar a questionar, né? Poxa, acho que aquele ali, não sei não, sei não, aquele não é crente não, eu posso falar isso. Eu acho que eu já falei. Já falei isso. Errado, eu já falei. A gente pode falar umas coisas assim, porque às vezes a gente se depara com coisas que são verdadeiros escândalos, né? A gente fica assustado. E aí a gente já começa a querer separar as coisas. Enfim. Só que Jesus disse que realmente joio e trigo podem ser parecidos. Eles podem coexistir, eles podem estar muito próximos, né? Então a gente pode ver comportamento de algo que é do joio e achar que é do trigo, e às vezes a gente pode ver comportamento do trigo e achar que é do joio. Isso pode acontecer, porque é parecido.
Mas uma coisa que Jesus deixa muito claro naquela parábola é que nós não temos a competência necessária para fazer essa separação. Isso é muito importante da gente focar, porque, como eu falei, o tempo todo a gente está ouvindo uma história como essa, a gente quer posicionar, a gente quer estabelecer, a gente é ansioso, a gente quer que chegue logo o tempo da colheita, porque às vezes é difícil, mas não, a gente não tem essa competência, e não apenas a gente não tem a competência necessária para fazer essa separação, como também não é chegado o tempo de realizar. Os grãos ainda não estão maduros o suficiente para que sejam colhidos e separados. E a gente está justamente nesse período da história, nesse entre, né? Então, se a gente arranca aquilo que a gente pensa que é joio, como que a gente pode arrancar? Se afastando, rotulando, às vezes maltratando, ou então às vezes sendo passivo-agressivo, eu não vou maltratar, mas eu vou, né, lançar umas farpas, assim, posso fazer isso. Então, a gente pode acabar querendo classificar, errar nisso e com isso tratar como joio aquele que é trigo. Porque a nossa visão ela é muito limitada e muito condicionada. Principalmente se o pecado do meu irmão, o erro do meu irmão for contra mim. Aí que eu vou querer fazer justiça mesmo, né? E assim, lembrando que isso não significa que a gente não deve fazer vista grossa aos erros, pecados, nada disso, né? Se for o caso de admoestar um irmão, de disciplinar, corrigir, claro, a gente está aqui para isso. Trigo é trigo que se arrepende, né? Vamos colocar assim. O arrependimento não é para o filho do maligno. Então, essa parábola, ela definitivamente não tem o objetivo de nos ensinar a identificar o joio. Não é sobre isso. Jesus não está dando curso de como que identifica o joio, não é isso. Mas a ordem de Cristo é: não arranque, esperem o tempo da colheita. Então, esse é um texto que também nos ensina muito sobre paciência, que é a postura do dono do campo, e tolerância. Quando a gente fala de paciência e de tolerância, eu não estou falando daquela paciência inquieta, sabe? Assim, quando você está esperando uma coisa, você fica balançando a perna, rói a unha, aquela paciência de quem está só esperando. Nossa, pelo amor de Deus, né? Não é essa paciência, mas está falando de um tipo de paciência que é misericordiosa. Tá? É um tipo de paciência que não vai permitir que nenhum filho do reino se perca. E não vai permitir que um erro daqueles que estão cuidando do campo tire fora aqueles que foram semeados como filhos do reino. Então, nessa parábola, graça e misericórdia, elas falam muito alto. Na verdade, elas gritam, né? Reforçando que essa é uma palavra sobre o entre, sobre a espera. Então, nesse mundo em que essa parábola acontece, aquilo que foi visto como joio, talvez durante todo o processo de plantação de espera, pode acabar sendo trigo. É uma das grandes surpresas que eu acredito que o reino de Deus traz para a gente, né? Talvez puxando aí um pouco da fala de Jesus de que os últimos são os primeiros, de que muitos ali que a galera despreza vão preceder, né, os grandiosos no reino dos céus. Talvez seja mais sobre isso, né? Então o reino de Deus, ele é vivido no cotidiano, ele se parece com um relacionamento, ele vive os ciclos de um plantio, de uma plantação, e ele, justamente por isso, ele se parece com uma espera que é gentil e misericordiosa. E lembrando aqui que no Sermão do Monte, Cristo passa uma série de orientações, né, sobre como viver no reino de Deus, como que a gente tem que existir como gente. E quando ele faz isso, assim, se a gente for prestar bastante atenção no que ele está dizendo no Sermão do Monte, ele está dizendo que estar no reino de Deus é uma coisa que vai exigir tudo de nós. Tudo. Eu vou ter que ser extremamente, sempre estar me autoanalisando, eu vou ter que ser disciplinado, eu vou ter que andar em obediência, eu vou ter que negar a muitas coisas que eu não queria estar negando. O reino de Deus exige muito, muito de nós. E a verdade é que nós só conseguimos, de verdade, cuidar da nossa própria terra, do nosso próprio coração, né? A gente consegue cuidar da semente que está no nosso coração. Porque a verdade é que nós éramos joio. Essa é a verdade, nós éramos joio. Nós só estamos no reino porque nós somos transportados do reino das trevas. Então todos éramos joio. Então a questão aqui nem é, ele é joio, ele é trigo. Não, todo mundo era joio. Aí se hoje eu sou trigo é porque eu fui transportado, uma ação externa que veio. Então estar no reino significa pastorear seu próprio coração, cuidar das suas raízes. E quando eu for pastorear o coração de outra pessoa, que isso pode acontecer, isso vai acontecer no discipulado, na amizade, no caminhar junto,
Eu tenho que ter profundo zelo e profundo temor por saber que eu não alcanço o coração da outra pessoa, não vejo o coração da outra pessoa como Deus vê. Eu consigo ver só o externo. É bem aquele provérbio, que coração dos outros é terra que ninguém pisa. E aí, pensando nessa parábola do joio, eu fiquei pensando que até uma parábola que veio antes dela, ela pode ser também interpretada com esse olhar de misericórdia, que é a parábola do semeador. Que o semeador passou semeando e uma parte da semente caiu à beira da estrada, outra parte caiu em solo rochoso, outra em solo cheio de espinhos e a outra caiu numa terra fértil e deu muitos frutos. Até mesmo essa passagem, essa parábola, ela pode ser interpretada com misericórdia, porque aí Jesus fala que essa semente caiu na beira da estrada, representa aquelas pessoas que ouviram, não entenderam. A semente que caiu no solo rochoso representa aquelas pessoas que até receberam com alegria, mas aí veio as perseguições, as dores por conta do evangelho e eles perderam a fé. E aí a semente que caiu entre os espinhos representa aquelas pessoas que receberam, mas os cuidados com a vida sufocaram a fé. E pensando aqui que, como estamos no entre, o nosso olhar ainda é o de misericórdia, é o de paciência, a gente consegue reescrever às vezes, né? Não vou reescrever a Bíblia, não é isso. Reescrever a interpretação que a gente faz, às vezes, das pessoas à luz das parábolas, porque pode ser que a gente use as parábolas para ficar interpretando as pessoas, identificando o tipo de terra que as pessoas são. E aí, o olhar é outro. Assim como aquilo que era visto como joio pode, na verdade, ser trigo, aquela terra que era... Aquela pessoa que ouviu, não entendeu muito bem, ela pode ouvir novamente a palavra. E ela pode entender, e aí vai brotar nela. Aquela pessoa que é um solo sem raiz, ela pode amadurecer, pode se tornar mais resiliente. E novamente aquele coração que era terra fina se tornar uma terra fértil. E aquela pessoa que era cheia de espinhos, ela pode ser liberta dessas seduções de riqueza, do mundo, e novamente o coração dela se tornar uma terra fértil. Por que não? Jesus não é fatalista quando ele fala dessa parábola. Ele é fatalista quando ele fala da colheita, afinal, mas ainda não é chegado esse tempo. Então, eu percebo que a lógica de Jesus aqui, ela vai estar sempre direcionada para que ninguém se perca. A semente, ela sempre vai estar sendo plantada, a palavra sempre vai estar sendo pregada, a ideia é que ninguém se perca. E ele não está disposto a perder nenhum dos grãos que ele semeou. Ele não está disposto. Ele não assume esse risco. Pelo contrário, ele assume todos os riscos para garantir que todos aqueles que têm que estar no reino vão estar. Todos aqueles que podem ser alcançados serão. E aqui tem uma fala do C.S. Lewis nesse mesmo capítulo, nessa mesma carta 2 que ele fala. Deixa eu achar aqui. Que eu acho que ela é muito importante para a gente aqui. Eu acho que ela fecha muito bem também o que a gente está falando, que a gente está refletindo aqui. Ele fala: se eu, sendo quem sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que a sua religião não passa de hipocrisia e de convenção? Então, essa frase aqui que ela é dita inclusive pelo inimigo como algo que não pode de jeito nenhum chegar na cabeça do recém-convertido. Ele não pode de jeito nenhum chegar nessa reflexão de pensar, cara, se eu sou crente, por que se eu creio que essa graça me alcançou e me transforma, por que eu não poderia acreditar que ela também pode transformar o meu irmão? Talvez seja porque o vício dele é diferente do meu. Então, esse é um pensamento que o inimigo não quer que o recém-convertido tenha. E é justamente o tipo de pensamento que a gente precisa promover. Ele nos confronta, ele não é legal, mas é o tipo de pensamento que a gente precisa ter quando a gente se identificar, né? Se perceber nesse processo de querer separar, né, o joio do trigo, de querer identificar, não, aquilo ali na terra é boa, não, acho que não. E tem também uma outra frase do D. Carson, que ele fala: a parábola do semeador mostra que, embora agora o reino faça seu caminho em meio a corações insensíveis, a pressões conflitantes e até mesmo ao fracasso, ele produzirá uma colheita abundante. E é nisso que a gente crê,
que realmente esse processo, tanto do plantio, esse processo de aguardar, de esperar, de deixar o fruto amadurecer, ele realmente é um processo doloroso, pode ser doloroso para todos nós, tanto para a pessoa que está vivendo quanto para quem está perto dela, mas a gente não pode esquecer que sempre quando Jesus conta essas parábolas, ele conta que no final a colheita vai acontecer e ela vai ser abundante, e ela vai ser boa e vai dar muitos frutos, que é isso que a gente tem feito. A gente é esse fruto e a gente também está dando esses frutos, né? Que a gente acredita nisso. Então, o reino de Deus, ele se parece com a vida cotidiana, ele se parece com o relacionamento íntimo de dentro de casa, ele se parece com o ciclo de uma plantação e por isso mesmo ele se parece com uma espera que é gentil e misericordiosa. E aí o que a gente precisa pensar é, à luz disso, dessas reflexões que a gente tem feito, pensar como que isso afeta a nossa oração, a nossa esperança e a nossa paciência. E, pessoalmente, essa foi uma palavra que me confrontou muito. Eu pensei, poxa, o que eu tenho orado? O que eu tenho orado está alinhado com essa ideia de reino? O tipo de esperança que eu tenho tido, será que eu tenho exercido essa paciência, né? Paciência com os outros, paciência comigo. De aguardar que os frutos do reino eles estão sendo gerados e no seu próprio tempo eles vão mostrar, né, a que vieram. E creio nisso. Então, essa foi a reflexão que me confrontou e que eu gostaria de deixar para os irmãos e gostaria de orar agora. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor nos ama a ponto de nos confrontar, a ponto de nos mostrar onde os nossos caminhos podem estar distantes dos seus. E o que eu oro agora, Pai, é para que a Tua palavra encontre em nós terra boa, encontre nos nossos corações terra boa, para que a gente seja mergulhado nesse olhar de paciência, nesse olhar de misericórdia. Misericórdia com a gente mesmo, misericórdia com os nossos irmãos, misericórdia até mesmo para com o mundo, Pai. Nos ensine a ter essa paciência misericordiosa, essa paciência gentil que o Senhor demonstrou com os discípulos, com as multidões e que o Senhor demonstra com a gente todos os dias, o tempo inteiro. Nos ajude, Pai, nessa missão. Transforme, Senhor, a forma como nós olhamos para os nossos irmãos, a forma como nós olhamos para a Tua igreja. Não permita, Pai, que os símbolos com os quais, né, nós utilizamos, os quais nós utilizamos para te glorificar, para te louvar, que eles não sejam esvaziados, que o nosso olhar para o nosso irmão não seja esvaziado da verdade eterna, que é do Seu reino, da verdade eterna, que é da Tua cruz, dessa vida que nós esperamos, Pai. Coloque em nosso coração esperança, uma esperança resistente, que não vai se desanimar de acordo com frustrações, até mesmo com fracassos. Mas, Pai, coloque em nosso coração resistência, uma esperança resistente, uma esperança compassiva, para que a gente consiga, Pai, suportar uns aos outros em Ti, aqui na igreja, e para que a gente consiga olhar para o mundo, até segunda ordem, como lotado de trigos, repleto de filhos do reino. E nos ajude, Deus, a ter esse olhar misericordioso e amoroso, a amar, Deus, com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém.